Olá, meus amados, queridos irmãos, amigos, bom dia para você. Graça e paz, nós estamos juntos aqui mais uma vez, podendo começar a nossa semana de meditações da Palavra de Deus, né? E assim juntos nós caminharmos. Eu quero muito agradecer a Deus pela sua vida, pela sua casa, né? E assim nós vamos seguindo, né? Temos tantos planos, propósitos, objetivos, né? Para nós desfrutarmos da nossa caminhada, não é verdade? Eu e você, né? Nossa família, nós temos os planos para a semana, né? Também para assim estarmos desenvolvendo, avançando na nossa caminhada. Eu quero então desejar que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, os seus planos, né? Seus objetivos de hoje também, né? Que eles sejam bem-sucedidos. E como é bom a gente poder sempre nos voltarmos para a palavra bendita de Deus, que traz edificação, né, o fortalecimento, a orientação para a nossa vida espiritual, em meio a tantos dilemas que todos temos, né, questões profundas que temos para resolver, para enfrentar, e assim então nós vamos seguindo. Então, que Deus seja conosco. E eu quero mais uma vez agradecer a Deus, né, porque hoje, dia 31 de outubro, é o dia que nós celebramos a Reforma Protestante. Muitas vezes tem esse debate, né, se os batistas ou algumas denominações evangélicas, elas de alguma forma celebram a reforma, e eu posso então afirmar, né, que conquanto não sejamos oriundos da reforma, mas nós valorizamos, reconhecemos a sua importância, o seu significado, tanto para aquele momento histórico, como para a história da humanidade, né? A igreja estava fora do caminho, a igreja estava numa situação completamente equivocada. E era necessário, então, um retorno à Escritura, um retorno à Palavra de Deus. E assim, quando se fala de reforma protestante, em meio a tantas coisas que foram ali desenvolvidas, né, a humanidade, na verdade, pôde desfrutar de uma abertura nas várias áreas do conhecimento. E aí nós podemos, né, entender, né, que a reforma protestante foi importante para a economia, política, engenharia, a medicina, não é, para as artes, então literatura. E aí nós vamos avançando, né, em tantas áreas, uma abrangência enorme, né, tudo como resultado ali da reforma. Né? E então nós precisamos olhar para aquele momento e olharmos também para um dos pontos importantes da reforma, é a sua compreensão da necessidade de uma igreja sempre sendo reformada. E a reforma, né, pautado pela palavra de Deus, um retorno sempre à Escritura Sagrada. A igreja vai avançando e, de repente, ela vai se perdendo ao meio do caminho e se envolve, né, com tantas coisas, conceitos seculares, e, de repente, então, há necessidade de um retorno agressivo mesmo à palavra de Deus, para poder voltar, ponderar, refletir, tomar decisões, mudar a postura, mudar comportamento e então se ajustar novamente àquilo que a palavra de Deus então ela traz. Quando nós podemos pensar pelo menos nos 5 grandes destaques da reforma, então nós temos só a Escritura. Então, não existe outra autoridade para nós a não ser a palavra de Deus. Então, para nós, a palavra é a nossa única regra de fé e de prática. Só a Escritura, só a fé. Então, nós entendemos que o justo viverá pela fé. Assim como Martim Lutero estabeleceu, pautado lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, o justo viverá pela fé. E então, assim temos o entendimento da importância, mais uma vez, afirmado pela reforma, também só a graça. Então, nós não temos mérito, é a graça de Deus sobre nós. Pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós somos salvos gratuitamente pelo Senhor. Então, não existe pagamento, não existe de forma alguma a maneira de uma pessoa poder pagar, né, pela sua entrada no céu, pagar pela sua salvação, porque a salvação é graça, né? A manifestação da graça de Deus sobre nós é um favor imerecido,
é algo que o ser humano nunca terá como devolver, recompensar, retribuir, porque é a graça de Deus manifesta, só a Escritura, só a fé, só a graça. Também o entendimento de que só Jesus Cristo, né? Então, não existe outro. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Só Jesus Cristo. Então, Cristo Jesus não é como aquele que é o mediador entre o homem e Deus, aquele que abriu o caminho para o homem chegar ao céu. Então, só a Escritura, só a fé, só a graça, só Jesus Cristo e também só a Deus glória, não é? Então, nós nos voltamos para Ele, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que está no governo e no controle de toda a história. Então, assim nós vamos seguindo, podendo agradecer a Deus por essas questões tão importantes, tão profundas que foram estabelecidas ali através da reforma. Quero então ler com você hoje a palavra de Deus em Efésios, capítulo 1, onde nós encontramos no versículo 13, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Amém. Olha que palavra tão especial que eu e você podemos desfrutar em relação à nossa existência, à nossa vida. Em Cristo, e aqui está dizendo nele, então em Cristo nós podemos ter a nossa realidade espiritual transformada. Em Cristo nós podemos experimentar uma realidade de vida que até então nunca havia sido possibilitada. Então aqui podemos perceber de maneira tão especial, né, o que Cristo Jesus ele fez por cada um de nós. E assim, a realidade da nossa salvação está descrita nesse texto, né, quando menciona que em Cristo nós ouvimos a palavra da verdade. Então, nós temos Cristo, nós temos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, ou seja, as boas novas que transformam o homem na sua essência. Não uma questão de ajuste aos comportamentos sociais, não é uma questão de ajustamento na conduta de normas e de padrões estabelecidos, mas é uma mudança que começa de dentro para fora. É uma mudança que acontece na eternidade, em que muda o destino eterno de uma pessoa, em que ela sai da condenação do inferno para poder fazer parte do reino eterno do Senhor, o reino da luz. Então, tendo nele, assim diz o texto, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, as boas novas que salvam, e tendo nele também crido, ou seja, ao ouvir a mensagem do evangelho, creu, e aí então com isso a palavra diz que acontece uma mudança extraordinária na essência de cada pessoa, e assim a consequência, e aí nós podemos perceber que o texto vai dizer assim para nós, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então, todo cristão recebe a presença do Espírito Santo. Jesus passa a, de fato, fazer essa mudança profunda em cada um de nós, e nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. Ele passa a habitar em cada um de nós, fazer morada na nossa existência, e a partir daí, então, a gente segue a nossa caminhada num processo contínuo de transformação, uma busca constante de santidade, uma vida de santificação, uma vida de dedicação exclusiva para o Senhor. Então, como que nós podemos aqui encontrar uma descrição tão importante? Os passos que cada pessoa ela dá diante da mensagem do Evangelho, diante da palavra da verdade, diante do Evangelho da salvação, diante da pessoa de Cristo Jesus. E assim eu e você, né? Nós podemos experimentar essa realidade. Quando a gente olha para aquele contexto histórico, período lá da Reforma, as pessoas estavam ali pagando para que o seu destino eterno mudasse. Então, uma pessoa pagava
dava uma contribuição à igreja e, de repente, para que o seu familiar, o seu querido pudesse mudar em relação ao destino eterno. Ou então quem aqui na terra, vivo então, fazendo essa contribuição, também estivesse mudando ou garantindo a sua eternidade. Que mentira! A palavra de Deus jamais há de permitir isso. Bem como jamais poderá mudar o destino eterno de uma pessoa. Cada um faz a escolha nessa terra. Cada um tem experiência de salvação nessa terra. E uma vez, ao morrer, cada um vai para o seu destino eterno. Seja o céu, seja o inferno. Não tem como mudar. Jesus disse que não pode passar de um lado para outro. Então, essa é mais uma realidade. Podemos perceber que com a reforma foi combatido qualquer tipo de culto aos mortos, de veneração às imagens, adoração aos ídolos vãos, e então mostrando para nós, até mesmo em relação à condição de todas as pessoas. Não tem nenhuma pessoa na Terra que tenha a condição de dizer que é infalível, que não tem pecado, que não comete erros. Então, a própria realidade da infalibilidade do Papa, então, foi jogada por terra naquele momento, porque não existe ninguém, nenhuma pessoa que tenha a condição de dizer essa pessoa não tem pecado, essa pessoa é infalível. O único que viveu nessa terra, que passou por aqui, que não cometeu pecado, que não conheceu o pecado, então foi Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Então é importante, não é? Quando nós podemos ouvir a palavra, recebermos a palavra, sermos confrontados por ela, mas também sermos fortalecidos por ela e então seguirmos a nossa vida. A nossa salvação é a exclusividade de Jesus Cristo, é a graça de Deus manifesta e então é nele que começa e é nele que termina. Então, nós temos a nossa parte a fazer, seguirmos aqui na terra, podendo cada vez mais buscar uma vida de santificação, uma vida de dedicação ao Senhor. Em meio a tantos erros que foram sendo acrescidos ao longo da história na igreja, e nós precisamos estar atentos para não permitirmos jamais que esses equívocos, enganos e esses atalhos, esses caminhos alternativos que vão sendo apresentados, que ele não faça parte da nossa vida. Vamos nos alicerçar na palavra de Deus e vamos então poder seguir com essa realidade. Só a Escritura, só a fé, só a graça, só Cristo Jesus e só a Deus demos glória. Que Deus abençoe você. Grande abraço. Vamos seguindo juntos com a nossa caminhada de fé. Vamos orar? Querido Deus, Senhor amado, nós queremos muito agradecer ao Senhor pela Tua palavra bendita do Senhor para o nosso coração. Queremos agradecer, ó Deus, pela Tua misericórdia infinita. Queremos agradecer, ó Deus, pela tão grande salvação que recebemos. Queremos agradecer, ó Deus, mais uma vez, por aqueles que participaram da reforma, da pré-reforma, pessoas que investiram suas vidas, lutaram, sofreram, Deus, puderam se gastar em favor do Teu Evangelho e o crescimento do Reino. Que o Senhor nos ajude nesse tempo, Deus, a estarmos também conduzindo pessoas à verdade, conduzindo pessoas à salvação, conduzindo pessoas a viver como adoradores verdadeiros do Senhor. Peço pelo dia de hoje, e seja conosco, Deus, ao longo da semana. Pedimos, ó Deus, e confiamos sempre no Senhor, na Tua palavra, nas Tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus permitir.